Companheiros, vamos então ouvir o nosso amigo Jorge, que fará para nós o estudo da noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero falar da minha alegria e depois do agradecimento ao nosso querido professor Eurípides Bassanufo, a Jesus, ao Pai Criador, também estendendo esse agradecimento a Allan Kardec, que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Poderíamos até estar, mas através de outra criatura que a gente sabe que a espiritualidade nos informa que se Kardec não conseguisse levar a cabo a codificação doutrinária, seria o Leon Denis, né, que é um espírito também de grande envergadura. Por estar aqui, podendo atender a uma convocação que me foi feita para falar dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos. O nosso tema de hoje, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Antes da doutrina espírita, era difícil entender o que Jesus queria dizer com isso, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, o valor doutrinário dessa doutrina maravilhosa para nós é justamente a possibilidade que ela nos deu de entender essa colocação, né? Por quê? Porque nós vamos saber que dentro dessas moradas existem várias gradações, né? Existem mundos diferenciados na sua plataforma evolutiva de acordo com a evolução desse próprio mundo. Tudo no universo evolui. Não tem nada no universo que pare de evoluir. E evolui infinitamente. A evolução é infinita. Nós vamos evoluir até o infinito, que nunca chega, né, ao infinito. Aí diz assim, mas depois que nós tivermos nos tornado espíritos superiores, espíritos bem-aventurados, nós não temos mais onde para evoluir. A evolução é sempre infinita. Todo espírito evolui infinitamente. É por isso que a gente, raciocinando, né, diz assim, quando é que eu vou chegar ao nível de Jesus? Nunca. Porque o nível de Jesus vai estar sempre em relação a mim muito mais para frente do que eu. Eu nunca vou chegar ao nível de Jesus. Eu posso chegar no nível dele do ponto... Por exemplo, se um dia eu penso, eu posso chegar no nível que Jesus estava quando esteve aqui entre nós. Mas jamais eu vou alcançá-lo em termos de nível evolutivo, porque a evolução se dá infinitamente. E por que é interessante a gente ter essas consciências? É porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, criados pelo Pai para atingirmos a perfeição. Só que existem condições para alcançar essa perfeição. As condições são aquelas inerentes a que nós nos tornemos melhores com relação à lei do amor, à lei do perdão, à lei do progresso, todas as leis divinas que existem e que são imutáveis. Para nós atingirmos a condição de espírito para a qual Deus nos criou, nós temos que fazer nossos esforços pessoais. Aí nós vamos mudando gradativamente de nível do mundo onde nós estivermos habitando, né? Porque esses mundos são de uma dimensão infinita. A gente parar para raciocinar sobre isso quase que dá uma centelha, um curto-circuito na mente. Porque, na verdade, nós não temos a mínima condição de avaliar a profundidade que seja a diferença entre os mundos e a diferença entre nós mesmos, espíritos criados por Deus. Porque como as nuances de evolução são múltiplas, nós não temos um espírito em todo o universo da mesma gradação espiritual que um outro qualquer. Cada espírito é ímpar no seu grau evolutivo, porque nós temos inúmeras possibilidades de desenvolvimento. Uns desenvolvem mais o caráter do amor, outro desenvolve mais a tolerância, elimina em maior ou menor profundidade os defeitos que cada um carrega, como ciúme, inveja, orgulho, vaidade.
Cada um de nós tem um nível diferentíssimo do outro dessas qualidades. É impossível, por isso, encontrar um espírito da mesma envergadura que o outro. Eu digo envergadura similar, de uma igualdade de desenvolvimento. Porque, evidentemente, como nós aqui todos, nós aparentemente nós somos todos da mesma envergadura espiritual, mas existem diferenças fundamentais entre nós, que é aquilo que eu digo. Uns de nós são mais orgulhosos, outros menos, mais ciumentos, outros menos, mais invejosos, outros menos. Então, essas diferenciações é que dão um nível ímpar a cada espírito em sua evolução espiritual. E há muitas moradas na casa do Pai, porque o que a gente considera a casa do Pai? Como a doutrina espírita informou, a casa do Pai é o universo. E o universo também é infinito. Se a gente parar para pensar que Deus nunca parou de criar, existem mundos sendo criados no momento, existem planetas sendo criados no momento. E essa criação, existem planetas e espíritos sendo criados, né, no momento. Em todos os momentos haverão espíritos sempre sendo criados e mundos sendo criados dentro desse universo infinito. Uma vez eu li uma notícia que a ciência tinha chegado à conclusão que existem, semelhante ao planeta Terra, em torno de 13 bilhões de planetas com semelhança ao planeta Terra. Imagina o que sejam 13 bilhões. É muita coisa, né? Então, no universo existem várias moradas realmente. Agora, a gente pode parar para pensar em termos menores. No Brasil, por exemplo, existem várias moradas, né? No planeta existem várias moradas. É por isso que existem espíritos encarnados nos postos nas localidades mais diferenciadas, porque cada encarnação se processa de acordo com a necessidade daquele espírito reencarnante. Então é por isso que tem espírito que ainda hoje estão reencarnando na Etiópia, outros reencarnando nesse país, desse Estado Islâmico, né? Ainda existem espíritos encarnando lá. Então, por que espíritos encarnam nesses locais? Porque o espírito tem que encarnar onde seja mais proveitoso para o seu desenvolvimento espiritual, seus resgates particulares. Nós não podemos ficar isento da lei. A lei é do amor, a lei é do progresso, a lei é do perdão. E essas leis têm que ser absorvidas por cada um de nós para que nos tornemos espíritos bem-aventurados. Rapaz, eu estou tentando lembrar o nome do país, não lembro. A Síria, esse daí é que eu queria lembrar, né? Terrível a situação da Síria. Aí há quem diga, quem não conhece como o Espiritismo conhece, há quem diga, onde é que está Deus nesse momento? Está em cada acontecimento. Tudo que acontece está de acordo com a vontade do Pai, né? Por quê? Porque Deus é justiça pura, é amor. Mas Deus pune? Não, Deus não pune. Deus espera por nós o tempo que nós levarmos para atingir o seu reino, né? Porque Deus é amor. Então, como é que eu sofro? Eu sofro porque eu escolhi meu sofrimento numa programação reencarnatória. Eu identifiquei quais eram as minhas mazelas e estabeleci que, de determinada maneira, eu posso amenizar a minha dívida, diminuir a minha dívida, assessorado por meus guias espirituais, que vão me dizer se eu posso ou não reencarnar daquela maneira. Porque não adianta nada eu programar uma reencarnação torturosa se eu não tiver fortalecimento moral para suportar.
É por isso que a gente, quando lê a notícia de além-túmulo, as notícias de além-túmulo, vários espíritos dando narrativas sobre a condição em que chegaram no plano espiritual, a gente vê que muitos deles faliram na programação reencarnatória que escolheram. Às vezes o orientador espiritual, ele até tenta não deixar que você, mas se você ainda estiver naquela condição de poder participar, dar palpite na jornada encarnatória que você quer enfrentar, como o livre-arbítrio é deixado ao nosso cargo, ele diz, olha, você pode ir dessa condição, agora eu acho que você não vai conseguir. Invariavelmente, o espírito que é recomendado não programar aquilo, ele vai falir naquilo. Porque a espiritualidade sabe se o espírito tem preparo ou não para passar. Os guias espirituais dele têm condições de saber se ele vai ou não vencer as provas ou expiações que ele está escolhendo para sofrer, né? Agora, é um processo que seja de uma ou de outra maneira, ou numa encarnação compulsória, ou numa encarnação programada pelo próprio espírito reencarnante, ele vai ter que um dia eliminar todas as suas mazelas para poder se tornar espírito puro. Aí diz assim, então ele vai mudar de planeta. É muito relativo esse negócio, sabe? Porque a gente pensa na Terra como um planeta, vamos imaginar que seja só a Terra. Existem muitas controvérsias quanto ao aparecimento da vida humana na Terra. A gente não chega a uma conclusão. Pesquisa na internet, não chega a uma conclusão. Tem desde 3 bilhões e 200 milhões de anos até 6 mil anos, né? Aí uns dão uma opinião, outros dão outra, e a gente nunca vai saber corretamente quanto tempo tem que o espírito humano reencarnou na Terra, veio para a Terra. Por quê? Porque a Terra ela foi formada desde o começo. Ela, desde o começo, começou a ter vida. Desde que surgiram as condições de vida, começou a ter vida aqui. Vida, inteligência, princípio inteligente. Mas a inteligência, a idade da razão, segundo um espírito informa na Revista Espírita de 1864, para se adquirir a idade da razão, o espírito tem que ter pelo menos 100 reencarnações, umas 100 reencarnações e, se bobear, milhares de reencarnações. Eu andei fazendo um estudo sobre o tempo de vida humana na Terra, eu desisti, porque não se chega a uma conclusão. Eu, em princípio, um primeiro estudo que eu fiz, considerando que a Terra só tivesse 6 mil anos de aparecimento do homem na Terra, aí eu cheguei à conclusão que nós tivemos no máximo 70 encarnações. Mas aí bate contra essa informação que está na Revista Espírita. Só para adquirir a razão a gente precisa de 100 reencarnações, talvez milhares. Então é difícil a gente estabelecer a quantidade de reencarnações que um espírito que foi criado para encarnar na Terra como espírito primitivo já teve até hoje. Mas isso não é importante. O que é importante para nós? É nós identificarmos que nós temos que ter interesse em nos tornarmos espíritos superiores, espíritos melhores. E como é que se processa isso? A doutrina espírita esclarece. Fora da caridade não há salvação. E não foi a doutrina espírita que inventou isso. Isso quem falou foi Jesus. Naquela passagem que eu costumo chamar de juízo final, ele diz assim, quando o Senhor for sentar-se no reino de sua glória, separará as nações, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E voltará para as ovelhas e dirá, tomai posse do reino que foi criado para vós desde o princípio dos tempos, pois quando tive fome me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber. Quando estive ao relento, me hospedaste. Quando estive nu e com frio, me agasalhaste.
Quando estive enfermo, hospitalizado, foste me visitar. E quando estive presidiário, foste me ver. E as ovelhas perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Te vimos com frio, te agasalhamos? Te vimos com sede, te descedentamos? Te vimos ao desabrigo, te hospedamos? Te vimos enfermo ou presidiário e fomos te visitar? Em verdade eu vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Essa é a parte das ovelhas. E para os bodes eles dirão: ide para o fogo dos infernos, porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Quando estive ao relento, não me hospedaste. Quando estive nu e com frio, não me agasalhaste. Quando estive em prisão ou hospitalizado, não foste me visitar. E os bodes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, não te demos de comer? Te vimos com sede, não te demos de beber? Te vimos ao desabrigo e te hospedamos? Te vimos nu e com frio, não te agasalhamos? Te vimos hospitalizado ou presidiário e não fomos te visitar? Em verdade vos digo que quando deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que deixaste de fazer. Então vê que está consagrado, se eu não me engano, isso é Mateus capítulo 25, versículos 36 a 41. Eu sei que é Mateus, procurem na Bíblia que está lá isso aí. Na verdade, ele não falou que nós não estaremos salvos por ter feito o mal, não. Por termos deixado de fazer o bem. Né? Porque quando deixamos de fazer o bem, já estamos incorrendo em erro, já estamos fazendo mal. Então, quando nós tomamos consciência dessas verdades, nós nos imbuímos da necessidade de nos melhorarmos. É por isso que a Casa Espírita oferece várias frentes de trabalho. Quer melhorar de vida? Vem fazer uma quentinha uma vez por mês, uma sopa para distribuir na rua uma vez por mês na Casa Espírita. Existem vários grupos, agora tem vários dias da semana que não tem ninguém fazendo quentinha para várias datas do ano que não tem, do mês que não tem ninguém fazendo quentinha para levar para a rua. Não tem, Wanda? Não falta, não poderia criar aí muitos grupos para fazer? Hã? É, né? Então, quem tiver vontade de trabalhar, porque só no trabalho é que a gente se regenera, não tem saída. Se não quiser trabalhar, vai ficar na mesmice de sempre durante muito tempo. E não vamos mudar de patamar evolutivo. Conta a espiritualidade que o Mozart habita Júpiter. Agora, a gente também não pode afirmar que Mozart era um espírito terreno. Ele pode ter vindo de outros planetas, como espírito mais evoluído, para difundir sabedoria na Terra, como missionário. Mas, de qualquer maneira, ele que habitou a Terra, que foi um músico extraordinário, está habitando Júpiter, que é um planeta muito mais evoluído do que a Terra. Nós podemos sair da Terra para um planeta mais evoluído se nós alcançarmos pelo nosso trabalho, pelos nossos esforços, essa condição, claro que teremos. Né? Agora, o difícil é a gente aquilatar a nossa própria condição evolutiva. A gente pode fazer ideia, né? Pelos erros que a gente ainda comete, pela intolerância que ainda nos domina, pela inveja que ainda nos domina, pelo ciúme que ainda nos domina, pela indiferença que ainda nos domina. Hoje eu recebi uma mensagem fabulosa. O WhatsApp tem vezes que funciona para o bem, viu? E deram uma mensagem muito bonita, a pessoa dizendo que a gente não se preocupa com as outras pessoas. E falou assim: se você sair de casa com o objetivo de identificar necessidades, você vai achar os montes, e necessidades que você tem condições de sanar. Mas nós não temos essa preocupação, né? Nós ainda somos daquele que, mesmo inconscientemente, estamos naquela fase do farinha pouca, meu pirão primeiro, né?
Ninguém dá o prato de comida da janta para um pedinte, mesmo já tendo tomado o café da manhã, lanchado, almoçado e feito outro lanche de tarde, se só tiver um prato de comida. Não vai dar para um faminto que apareça na nossa casa. Não, essa daqui é minha. Ninguém tasca, né? É assim que a gente reage. Então, o que falta na gente, muitas das vezes, aliás, na maioria, né, é falta de amor. Porque o amor é que é a dificuldade de ser conquistado. Eu sinto tanta dificuldade nisso que eu digo, eu estou na doutrina espírita para aprender duas coisas, a ser caridoso e a ser amoroso. Né? Eu ponho em dúvida, eu tenho 5 filhos, né? Eu idolatro minha filha, né? A minha filha é o meu xodó, mas ela é uma filha que corresponde às nossas expectativas, né? Aí eu às vezes fico pensando assim, será que eu amo minha filha com o amor que Jesus especifica? Eu não sei. Eu sei que eu tenho verdadeira adoração pela minha filha, mas eu amo os outros filhos também, né? Mas esse negócio de dizer a gente ama os filhos iguais, isso é cascata, viu? Isso é não querer assumir uma posição. Porque, na verdade, todos temos uma preferência. A minha mulher tem a preferência dela e eu tenho a minha. Amo todos eles, mas tenho certeza de que não com a mesma intensidade. Entendeu? Então, eu não sei se o meu amor que eu devoto aos meus filhos é o amor que um verdadeiro pai tem que devotar a seus filhos. Imagina amar o mendigo que está na rua, o pedinte que está na rua. Que dificuldade. A primeira vez que eu trabalhei, a Wanda participava do grupo, a dona Celi, né? Um grupo de sopa que é toda segunda, terça-feira do mês e até hoje está funcionando. Isso foi em 1996 que eu comecei nesse trabalho. A primeira vez que eu fui distribuir sopa na rua, meu amigo, o cara veio me apertar a mão, que nojo, rapaz, que eu senti. Deus que me perdoe, viu? Mas eu senti nojo. Eu tinha repugnância quando um cara daquele vinha me abraçar. Hoje não. Hoje eu abraço tranquilamente, a mão dele está suada, não tem ojeriza nenhuma. Mas no começo, meu amigo, foi difícil. Então, por que o trabalho no bem modifica a gente? Porque a gente vai domando essas mazelas que a gente tem de sentir nojo do semelhante, de sentir asco um dia desse eu sentei no ônibus, tinha um rapaz, eu comecei a sentir um mau cheiro, né? Aí eu olhei para ele e vi que ele estava com o pé pretinho, ele era branco, estava com o pé preto de sujeira. Deve ser um mendigo que estava no ônibus aí indo para algum lugar, né? Mas eu fiquei no mesmo lugar. A roupa lava quando chega em casa, você lava, a água lava tudo, só não lava a língua dessa gente, já disse uma música do meu tempo de neném, né? Então, o que nós temos que fazer é nos domarmos para nos tornarmos pessoas melhores. Pessoas capazes de sanar a dificuldade de um irmão com amor. Não como quem cumpre uma obrigação. Vê a passagem do juízo final que eu falei aqui. É com amor que a gente tem que agir. E para desenvolver esse amor, só trabalhando. Eu via muita gente... Aqui dentro tem muitas pessoas amorosas, trabalhadores da casa, tem muitas pessoas amorosas, que eu até me chego muito a eles, porque quando eu chegar do outro lado, eles vão ter que me ajudar. Eu sou um interesseiro, né? Então tem muitas pessoas que trabalham no bem aqui com fervor, com amor, com dedicação e entrega pessoal. Com perfeita abnegação, não tem, Wanda? Então a gente fica olhando as pessoas que são exemplos para nós, mas mesmo assim a cachola dura não assimila como é que se processa essa conquista. Mas tem uma coisa, todo erro que eu cometo eu já identifico, isso para mim já é uma vitória. Eu cometia erro, não identificava, hoje todo erro que eu cometo eu identifico, né? A falta de amor, a falta de solidariedade, né? Solidariedade é inerente ao amor. Nós só somos solidários se tiver amor no coração. É por isso que eu admirava o Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer se dizia ateu, né? Mas eu uma vez vi uma entrevista com ele.
o repórter fez inúmeras perguntas, né? No final, ele perguntou assim, o repórter perguntou assim, para encerrar a entrevista, o que o senhor recomendaria ao povo como forma de melhorar de vida? Aí ele falou, solidariedade, quer dizer, caridade. Ele pensava que era ateu. Ele pensava que era ateu, né? Mas ele tinha na vida dele, eu ouvi dizer que ele, inclusive, quando ele estava próximo, desconfiando que ia desencarnar, ele deu uma senhora a casa para a empregada dele, né? Quer dizer, um espírito para frente, né? Um espírito que está muito além de mim, por exemplo. Eu não falo de ninguém, eu falo é de mim mesmo, né? Por quê? Porque a minha dificuldade é apagar os rastros dos erros que eu cometi no passado. Eu devo ter cometido muito erro. E hoje eu adquiri a sabedoria de não condenar ninguém. Por que eu não condeno ninguém? Porque a doutrina espírita me ensina que eu não sei se já fiz pior do que aquela pessoa que eu ia condenar, né? A gente não sabe. Nós não sabemos nada a nosso respeito. E talvez nem saibamos quando voltar para a pátria espiritual. Tem muitas coisas, muitos erros violentos que o espírito cometeu, que ele só vai ter condições de saber desse erro, para não retrogradar na sua emoção, depois que ele estivesse fortificado para saber daquilo. Eu até recomendo o livro, que esse livro, para mim, é um dos romances que mais ensina sobre lei de reencarnação. E a vida continua, né? Quem quiser ter noção profunda da doutrina espírita, que não estudou a doutrina espírita, procura ler esse livro, E a Vida Continua. E a vida continua, gira em torno de duas personagens principais, o Ernesto e a Evelina. Evelina, né? E eles estão no plano espiritual, não sabiam se tinham, estavam estranhando o que tinham dito para eles que eles tinham morrido, e eles não aceitavam que tinham morrido, até que um dia ela, mais ou menos assim, porque eu já li o livro a última vez, já tem muito tempo, ela encontrou um bisavô dela, aí o bisavô dela teria dito, não sei se falou não, viu? Teria dito para ela assim, até que enfim, Evelina, você veio se juntar a nós. Ela virou para o Ernesto e falou, Ernesto, nós já éramos mesmo. Se eu vim me juntar ao meu bisavô é porque eu já era, né? Aí, eles começam, depois que o espírito se encontra consciente de que está na espiritualidade, ele vai estudar a sua programação reencarnatória da última reencarnação. Estudou a programação, ele vai estudar também os erros e os acertos dele na última reencarnação. Aí, quando ele toma essa consciência, ele começa a mentalizar que tipo de reencarnação ele vai ter na frente, precisa ter na frente, para se resolver frente à lei divina, né? Aí o Ernesto perguntou assim para o guia espiritual dele, se eu não me engano era o irmão José, o guia espiritual do Ernesto na pátria espiritual, perguntou para ele assim, e a encarnação anterior a essa? Sabe o que o espírito falou para ele, o guia dele? Falou, você não tem condições de saber sem se prejudicar a sua vida pregressa. O que significava dizer que ele ia ter uma outra reencarnação sem responsabilidade com essa dívida que ele tinha. Por quê? Porque ele precisava de várias reencarnações para se fortalecer, só para resgatar débitos contraídos no passado muito violentos, né? Então é interessante a gente saber disso. E quando a gente começa a identificar o erro, isso já é um avanço doutrinário, né? E eu me vejo em erro todo dia eu deixo de fazer, eu faço alguma coisa que não devia de fazer. Mas eu tenho certeza que com essa preocupação, eu vou reduzindo a incidência desses mesmos erros, né? Se um determinado erro que eu já identifico, se eu não tivesse identificado, eu continuaria a minha vida toda praticando esse erro, na medida que eu tomo consciência dele, eu vou reduzindo a quantidade de incidência dele ao longo da minha jornada de espírito encarnado, né? Aí, a gente almeja, né? Será que eu teria condições de ir, pelo menos em Júpiter, em desdobramento, para ver como é Júpiter?
Eu não sei porque eu nunca consegui nada em termos de mediunidade. Eu, como mediunidade, sou igual o Pacheco fala, eu sou igual uma pedra de paralelepípedo, não tenho nada de... Apesar de eu receber muito bem, com certeza eu recebo orientação do meu guia espiritual, né? Porque eu capto realmente as coisas, às vezes eu quero fazer, não faz não, aí eu não faço, né? Depois eu soube que aconteceu alguma coisa no lugar que eu estava querendo passar e não passei, né? Então, eu tenho a minha mediunidade serve apenas para eu ter a minha sintonia com o meu guia espiritual. E vou dizer para vocês, hein, quem não acredita em guia espiritual está perdendo uma oportunidade fabulosa de ter orientação dele com sentimento, a gente sentir quando é ajudado, né? Porque ele está aqui do meu lado, inclusive me orienta até nas palestras, eu acho, né? Que ele deve saber muito mais doutrina espírita do que eu, né? Então, meus amigos, há muitas moradas na casa do Pai, e cada um de nós vai para aquela morada que estiver condizente com as nossas vibrações espirituais. Não adianta eu querer ir para Júpiter, que talvez eu não saia da circunferência da Terra. Agora, se eu trabalhar no bem, se eu fizer a faxina espiritual que eu preciso fazer em mim, evidentemente eu tenho possibilidade. E como eu sou ambicioso, sabe qual é a minha maior ambição? É volitar. Eu não gosto de dar topada. E eu agora já passei dos 18 anos, o que eu dou de topada é uma festa. Se eu volitasse, não dava topada. Então, a inveja que eu tenho de espírito superior é a volitação. Já pensou vocês com o pé longe do chão e só volitando? Deve ser gostoso, né? Então, eu como tenho essa vontade, eu tenho feito alguns esforços a mais para me tornar melhor a cada dia. Eu acho que é o papel de... Olha, vou dizer para vocês um segredo. O espírita estudioso que não fizer a parte moral para se tornar melhor a cada dia está perdendo uma reencarnação. Está perdendo. Porque a doutrina nos dá todas as ferramentas. Todas as ferramentas. É tão importante o trabalho que o Chico Xavier, já quase no final da vida dele, ele chegou para o Emmanuel e falou: Emmanuel, não estava na hora de eu voltar para a pátria espiritual? Não, você ainda tem muito que trabalhar. Ele falou: que trabalho, não consigo segurar nem mais o lápis. Aí o Emmanuel falou: você tem muito que orar pelos necessitados. Veja que trabalho magnífico, orar pelos necessitados. Gente, e como nós temos necessitado no Brasil. O Congresso Nacional está assim, ó, de necessitado. Vamos orar para eles. Como é que eu oro para um homem desse? Senhor, dá lucidez a essa criatura de identificar os erros em que está incorrendo para mudar de posicionamento frente à nação. Isso é uma oração. Eu estou pedindo que dê força a ele para entender os erros que está cometendo para se tornar melhor. É uma oração que, se nós fizermos na nossa oração, eu faço isso todo dia ao acordar e todo dia ao deitar. Nas minhas orações matinais e vespertinas, eu faço essa oração, da orientação, aquele cara lá na Síria, né? aquele Bassad, né? Peço que ele identifique o erro que ele está cometendo, né? Isso daí, a força do pensamento, o pensamento é força, a oração é força, porque a oração vem do pensamento, é da vontade. E o que é vontade, age mesmo, né? Se a gente quiser testar a vontade, faz uma vez, eu vou contar para vocês uma que aconteceu comigo. Eu não sei porquê, eu sempre tive pavor não, uma espécie de fobia por lugares fechados. Aqui eu não tenho porque tem um ar-condicionado ligado, mas se fechar tudo isso aí e tirar o ar, eu fico estressado, né? E eu sempre tive medo de ser enterrado vivo, né? Eu criança, Jackson do Pandeiro e Almira, né? O Jackson do Pandeiro foi enterrado vivo, né? Depois descobriu que ele estava vivo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, o maior pavor de ser enterrado vivo. Aí um dia, o idiota aqui vai fazer o seguinte, né? O idiota deita na cama e fica se imaginando enterrado vivo. Gente, eu entrei num parafuso que, se eu não desperto, eu desencarnava. Não, sem brincadeira, é que eu consegui despertar.
Porque eu fiquei como que adormecido, né, pensando naquilo. Se eu não consigo voltar à minha lucidez, eu tinha desencarnado. E nesse momento eu cheguei, inclusive, à conclusão que tem muita gente que diz assim, morreu dormindo porque pensou alguma coisa que levou à morte. Eu tenho convicção que existe essa possibilidade, entendeu? Então, ver a força do pensamento. A gente quiser ter noção da verdadeira força do pensamento, lê o livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. É um livro muito científico. Para mim é o livro espírita mais difícil de estudar, Mecanismo da Mediunidade. Mas nos dá a noção da força do pensamento. Isso a gente vê na vida cotidiana. A gente, quando vê uma pessoa que só vive falando de doença, a gente pode ver que essa pessoa está sempre doente. Eu costumo brincar, dizer ao pessoal aí da cantina, você engorda porque come achando que vai engordar. Eu como a beça e digo, eu vou comer porque não vou engordar. Né? Então, eu como achando que não vou engordar e não engordo mesmo, eu já sou gordo o suficiente, não preciso engordar mais. Então eu posso comer à vontade que eu não engordo. Agora, isso nem sempre dá certo, né? Eu era auditor e uma vez eu estava fazendo auditoria numa instalação da empresa lá em Passos, Minas Gerais. E a gente, quando ia para esses lugares, às vezes ficava um mês, não vinha em casa, né? Dormia no hotel e ficava até fins de semana lá. E tinha uma festa de boiadeiro, sabe? Uma festa ligada à boiada, né? Na cidade. Aí eu passei assim, tinha um cara vendendo uns abacaxis desse tamanho assim, descascado com o talo. Você pegava no talo e comia o abacaxi. Eu olhei aquilo, eu sou vidrado em abacaxi, né? Aí meu amigo falou, poxa, rapaz, que inveja que eu tenho de você. Esse cara já até desencarnou ele. Se ele está ouvindo, ele vai até achar graça. Ele falou, poxa, que inveja que eu tenho de você. Por quê? Porque eu sou doido por isso e não posso comer. Por quê? Porque me enche de mancha no corpo. Aí eu falei, é porque você pensa que vai encher de mancha comendo abacaxi. Você tem que comer o abacaxi pensando que não vai encher de mancha teu corpo.